Ele faz presente neste lugar, cura, liberta, transforma, salva. Venha fazer o teu querer nessa noite através do teu filho. Pai, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Eu também salvo a madeira de glórias para o Senhor. Amém? Amém. Deus continue sendo louvado. Como de costume, né? Vamos estar reverenciando a Santa Palavra do Senhor, reverenciando ao tema que está localizado na Epístola aos Efésios, no seu capítulo 3, versículo 14. Os irmãos colocaram de pé, o restante peço por gentileza, né? Mas colocar de pé também em reverência à palavra do Senhor. Epístola de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Deus continue sendo louvado. Como subtítulo, né? A oração de Paulo pelos Efésios. Agradeço a Deus por essa misericórdia. Obrigado. Por essa misericórdia estamos aqui. Também a nossa missionária Terezinha, nossa missionária Júlia, por este voto de confiança, amém? Juntamente com o pastor Paulo, é claro. Reverendo também. Acompanhado da minha irmã Ana Maria, sempre auxiliando o nosso ministério aí. Amiguinho Davi, nosso vizinho lá. Glória a Deus. Companheiro Silas também. Aleluia, glória a Deus. Pastor Natanael. Ô mistério. Ô grande Deus. Vamos voltar a dizer amém? Amém. Efésios capítulo 3, versículo 14. Estarei no versículo 14 e no 3, que a igreja está repetindo mesmo no versículo 14, por gentileza. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No 3, vamos estar repetindo por gentileza esse tema. 1, 2, 3. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Efésios, que é qual o apóstolo Paulo mais uma vez, novamente faz uma viagem na cidade onde se encontra a igreja também, neste local, nessa localidade, né? Nessa região de Éfeso, aonde a palavra do Senhor vai te dizer que Éfeso tinha os seus, como podemos expressar, tinha algumas coisas que agradavam a Deus e algumas coisas que desagradavam aos santos olhos do Espírito Santo do Senhor. Por um lado ele tinha um ponto com Deus, por um outro lado eles perdiam um ponto com Deus. Mas sabemos que com Deus ou é 10 mandamentos ou melhor nenhum, porque ou obedece, são 10 mandamentos, não são 9. Se caso está obedecendo 9 mandamentos, em falta de um, automaticamente está desobedecendo todos os 10 mandamentos. A palavra vai te dizer na iniciação dessa palavra, né, sem introdução, hoje costumamos sempre estar em introdução, diretamente na mensagem que agora vamos relatar, dentre muitas viagens que o apóstolo Paulo ele fez, ele concluiu, dentre essas vamos frisar apenas em Éfeso, dentre outras que podemos fazer analogia nas repetições das viagens que a qual ele fez e refez no mesmo lugar, como Éfeso, que a qual é a passagem da campanha desta noite. Apóstolo Paulo em Atos capítulo 18, ele vai te dizer que ele vem até Éfeso, ele viaja até a cidade de Éfeso, e assim ele sai de Éfeso voltando para Jerusalém. E no capítulo 19, novamente apóstolo Paulo volta para a cidade de Éfeso, e ali há um alvoroço entre Demétrio, e assim apóstolo Paulo começa a pregar contra algumas idolatrias que Éfeso estava praticando, como eles estavam adorando aquela imagem que a qual representava uma deusa chamada Diana. Capítulo 19 de Atos, vai te dizer, a palavra prossegue dizer, não é tão nessa parte que é a qual queremos chegar, por onde
algumas partes. A palavra prossegue dizer que o apóstolo Paulo foi até Éfeso. Os irmãos vão entender o mistério. Nesse capítulo 18, depois veio para Jerusalém. E depois, no capítulo 19, retornou para Éfeso. E depois, seguidamente, ele viajou em outros lugares, em outras regiões, até chegar neste Efésios, capítulo 3, versículo 14, aonde novamente o apóstolo Paulo, de novo, ele chega até a cidade de Éfeso. E assim diz: por esta causa eu oro por vocês. E assim ele prossegue dizendo o propósito que ele estava orando pela cidade, pela região, pela igreja de Éfeso. Mas iniciando esta ministração com o entendimento que nos traz o Espírito Santo do Senhor, frisando nas repetições, podemos analisar e perceber que tanto em Éfeso, quanto em Filipos, em Jerusalém, em Macedônia e outros lugares que o apóstolo Paulo viajava, ele era um pastor, vamos colocar um palavreado na nossa tradição de hoje, como se fosse um pastor missionário que agora abre uma igreja aqui, aí depois viaja para São Paulo, levanta outra igreja, prepara um obreiro, um pastor para estar de frente àquela obra, e assim vai para o Rio de Janeiro, apenas fazendo uma comparação para os irmãos entenderem. Aí depois de São Paulo, passando para Rio de Janeiro, aí de Rio de Janeiro abre uma congregação, prepara um obreiro, e assim seguidamente vai para Goiás, e assim seguidamente abre um ministério em um país, dali vai para outras regiões, para outro estado. Mas para os irmãos entender, apóstolo Paulo, ele foi aproximadamente 2 ou 3 vezes em Éfeso, em Macedônia foi várias vezes, ele rodava o mundo fazendo missão, mas ele nunca abandonava onde ele passou primeiro. Quando ele ia até tal lugar, por exemplo em Macedônia, que quando ele passou lá em Éfeso, saindo de Macedônia, de Filipos, ele voltava em Éfeso novamente para ver no palavreado de hoje como está a igreja de Éfeso. O pastor está presente, eu não abandonei a minha igreja. Sabe o que o Espírito Santo já inicia dizendo nesta noite? Apóstolo Paulo retornava novamente para ver como estavam os irmãos, para ver como estava o ministério dele. Ele insistia em pregar e repregar novamente no mesmo lugar que ele pregou a palavra. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora, quando as pessoas pregam e diz ao irmão fulano, Mateus, vou botar por exemplo, irmão
que seja errado julgar. Glória. Podemos julgar conforme o Evangelho de João, julgar conforme a reta justiça da palavra de Deus. Aleluia. Tem dois tipos de julgar: quando pregamos a palavra, quando julgamos usando a palavra, isto é correto. O errado é julgar condenando, dizendo não tem mais jeito, acabou. E o Senhor está dizendo: retira esses olhos carnais, esses olhos condenadores, e passa a olhar com os olhos da fé, passe a olhar com os olhos espirituais, para te dizer: ah, está na bebida, toda madrugada está ali, não tem mais jeito, toda madrugada está nas drogas, não tem mais jeito, acabou, todas as madrugadas vira noite, está na prostituição. Não, irmão, é olhar com os olhos da fé, conforme nos aconselhou o apóstolo Paulo na epístola aos Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1, que a qual a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas sim das coisas que se esperam. Muitos olham, não tem mais jeito, está na bebida, acabou. É você ativar os seus olhos da fé e dizer: está na bebida, mas com os olhos da fé eu vejo um grande varão na presença do Senhor. O meu filho é você profetizar, irmão. O meu filho está nas drogas, mas com os olhos da fé eu enxergo um pregador da palavra do Senhor. A minha filha está na prostituição, ela está vendendo o seu próprio corpo, mas com os olhos da fé eu vejo que ela é uma candora de cantar. Eu vejo que ela é uma regente do círculo de oração. Glória. Apóstolo Paulo estava para você dizer, situando a localidade de Éfeso. Na carta das revelações de Apocalipse, capítulo 2, Éfeso é citada lá também. Aonde, como já tinha dito, tinha coisas que agradavam aos santos olhos do Senhor, e tinha coisas que desagradavam aos santos olhos do Senhor. O que agradava primeiro? É que Apocalipse capítulo 2, versículo adiante, entre 13 e 14, se não falar a memória, vem situar a primeira carta enviada à primeira igreja de Éfeso. As cartas enviadas aos 7 castiçais, que a qual vem a referenciar as 7 igrejas, para as 7 estrelas que representavam os 7 anjos, que nas nossas palavras hoje são os 7 pastores. E Éfeso é a primeira citada em Apocalipse capítulo 2, que a qual diz: ó, uma coisa eu me lembro em Éfeso. Qual? Que elas não praticam, elas abominam as práticas, as tradições dos nicolaítas, que a qual eu, o Senhor, também abomino. Até aí, pontual. Eles abominam as tradições dos nicolaítas. O que é os nicolaítas? É a tradição, a doutrina, a falsa doutrina do profeta Balaão, que agora o profeta lhe disse para Balaque: rei Balaque, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas à frente vem dizer, historiadores, que ele se transformou em feiticeiro e estava lançando tropeços em Israel. Aleluia. Para que Israel viesse praticar a prostituição, o adultério. Prostituição, quando se há uma pessoa vendendo seu corpo em troca de dinheiro ou de bens materiais. Adultério, quando se há uma traição. E fornicação, quando o jovem faz relação com outro jovem, ou seja, adulto, seja homem ou mulher, fazendo relação, só por ter que estar juntado, está morando junto, mas não casou, está tendo relação, está em fornicação. Ah, mas estamos juntados, é meu marido, estamos juntados, morando junto, é minha esposa. Não, na minha não, negativo. Não é porque está morando junto, morar junto, não é aliança de compromisso, não. Ah, mas nós temos um filho. Filho não é casamento, não.
Mas como estamos bem passo hoje, vamos prosseguindo. E ele diz, mas o que me desagrada é o que Éfeso pratica. Como já foi citado, a adoração a Deus, a imagem da deusa Diana. E muitas outras coisas que Éfeso pratica. E conforme também a situação que Éfeso se encontra. Apocalipse, no mesmo capítulo 2, agora versículo 4. Vocês fazem isto por um lado, estão de parabéns. Vamos fazer conjectura. Estão de parabéns, Éfeso, minha igreja amada. Vocês pregam a minha palavra, amém. Louvam meu santo nome, amém. Por um lado está sendo pontual. Fazem evangelismo, amém. Fazem a minha obra, tem compromisso, chega na hora certa, vai nas consagrações, não falta uma consagração, não falta um culto, não falta uma escola dominical, não falta um culto de ensino, amém. Apocalipse 2, versículo 4. Mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Em outras palavras, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual, quantos louvam o santo nome do Senhor, mas não louvam mais com amor, da forma que estava a situação de Éfeso. Até louvam o nome do Senhor, mas parece que a igreja virou competição. Quem louva mais? Ninguém, o narizinho vai se levantando. Ninguém tem a voz mais bonita do que a minha para louvar. A pessoa até ora na igreja com autoridade, mas diz: a minha voz tem unção. Se eu não orar, nada acontece. Se eu não amo o Espírito Santo, se eu não orar, nada acontece. Se eu não orar, Deus não responde. Se eu não orar, não há batismo do Espírito Santo. Se eu não orar, o fogo não desce. Aleluia. A pessoa prega a palavra do Senhor, mas usa a palavra como se fosse uma espada, não para libertar, mas para matar o irmão, como se fosse uma faca para enviar no irmão. Por quê? Porque ao invés de pregar a palavra, usando o microfone e a palavra para pregar, a genuína palavra, pega no microfone para desabafar, para jogar em direta para o irmão. Acabou o amor. E o Senhor está dizendo: arrepende-te enquanto ainda há tempo. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Aleluia. E qual era a causa? Qual era o propósito? Nesta oração, de acordo com o contexto, de fato, o apóstolo Paulo estava colocando de joelhos em pró aos Éfesos, mediante as situações que eles estavam. Uns estavam na santidade, outros não estavam. Uns estavam obedecendo a palavra, outros já estavam desobedecendo a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo se dispõe para interceder, não somente orar, mas sim interceder por Éfeso. Aleluia. Vivemos no meio de uma nova geração, Glória. em que agora quantos não intercedem mais, não diz: Senhor, visita a minha casa, visita a minha família, visita o meu filho. Já perdeu a fé, já perdeu aquela crença, aquele ânimo. Senhor, visita o meu esposo, visita a minha esposa. Já desanimou, acabou a oração, e o Senhor está dizendo: ei, volte a clamar, volte a buscar a minha presença, volte a interceder, volte a buscar pelos seus. Glória a Deus. Pai. Mas não é somente buscar por buscar, é fazer como fez aquela mulher que havia 12 anos com aquele fluxo de sangue, em que agora ela soube que Jesus Cristo iria passar na frente da casa dela, e ela já usou a sua fé, mesmo nas suas impossibilidades,
se dispôs de ir encontro a Jesus Cristo no caminho. Aleluia. Aqui já é outro mistério, mas não vem ao caso de hoje. Aí chega na parte que antes de chegar em Jesus, ela já propôs em seu coração um propósito. Apóstolo Paulo em Éfesos capítulo 3, versículo 14, estava com o propósito de interceder por Éfesos. A mulher que havia com 12 anos de fruto de sangue, antes de chegar até Jesus Cristo, ela já estava com um propósito no seu coração, que era: se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, certamente eu ficarei sã, certamente eu ficarei curada. Glória a Deus. Ela não foi ao encontro de Jesus por simplesmente se encontrar com Jesus, mas ela já foi com o propósito de ser curada através do toque na orla de Jesus Cristo. Ela teve um propósito, mas vivemos no meio de uma nova geração em que a oração virou costume, virou rotina. Aí chega na igreja: Senhor, abençoa o culto, abençoa o pastor, abençoa quem for pregar, quem for louvar, quem for dirigir o culto, amém. Já levanta, nem orou, nem 2 minutos. Cadê o contato com Deus? Ah, eu vou subir no monte. Mas no intelectual, na intenção que podemos colocar, vai para o monte passear. Por quê? Porque está subindo no monte por simplesmente subir. Não sobe com um propósito, com a mente: eu vou subir no monte, mas para quê que eu vou subir no monte? Ah, eu vou buscar, mas eu vou buscar o Senhor para quê? Para qual propósito? Aleluia. Ah, faz uma oração por mim, amém, vou orar. Mas qual propósito? É orar com propósito, é pregar a palavra com propósito, é fazer algo do Senhor com propósito. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Centurião de Cafarnaum, ele vai de encontro a Jesus. Centurião de Cafarnaum, um centurião, os historiadores dizem que pela palavra centurião era um homem de sob autoridade de aproximadamente 100 soldados. Onde ele chega até Jesus, mesmo com a autoridade que ele tinha, com a posição que ele estava, ele chega chamando Senhor. Senhor, aqui estão um pouco dos meus soldados. Se eu ordenar a ele: vai, ele tem que ir, porque eu que estou ordenando a ele. Se eu disser a este outro: vem, ele tem que vir, porque eu estou sob a autoridade dele. Mas na minha casa, o meu criado jaz enfermo. Ele também é um dos meus. Ele é obediente. O que eu mando ele fazer, ele faz. Se eu mandar ele fazer, ele faz. Se eu mandar ele falar, ele fala. Ele é obediente. Mas se encontra enfermo, aí Jesus, em Mateus capítulo 8, diz: tá bom? Então eu vou contigo na sua casa, imporei as minhas mãos sobre o seu criado e ele sarará. Aí o centurião fica falando: não faça tal coisa, não vá na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Olha a fé do centurião: eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. O meu criado está lá, eu estou aqui com o Senhor. Então, por gentileza, na conjectura, diga uma palavra aqui, e o meu criado sarará lá.
recebendo a vitória, por gentileza. Glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Prossegue a se dizer as sagradas escrituras que tem outras ocasiões que agora não depende somente da nossa intercessão, não depende somente de nós, dependentemente da situação, de acordo com a intercessão que estamos intercedendo. Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 16, 17, 18 em diante. Os próprios Deus, irmãos, diz para o profeta Jeremias: Jeremias, eu não vou mais ouvir a sua oração. Mas não é mais usar a fé? Não é por essa causa que nós estamos buscando? Acasos e acasos. Aleluia. E dentre esses acasos, não depende somente de mim, de você, intercessor. Não depende somente de Deus, mas depende de quem está recebendo a oração. É enfermidade, Senhor, Ele cura, Senhor. Amém. O Senhor vai curar. É porta fechada, Senhor. Abre as portas, Senhor, conforme a tua vontade. Devemos reconhecer que é a vontade do Senhor que tem de ser feita em nossas vidas. Amém. O Senhor tem o poder para abrir as portas. Mas quando a questão é a libertação, não estamos dizendo a heresia que é para você parar de orar. Não. Amém? Não interprete mal, por gentileza. Glória. Mas em caso da libertação, não depende somente da minha oração, da minha intercessão, Senhor, liberta. Não depende somente da tua intercessão, Senhor, salva, transforma, liberta. Porque o mínimo que o Senhor vai fazer neste caso é a carta da revelação de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia. Senhor, meu filho está nas drogas, Senhor, os irmãos vão entender. O meu filho está nas drogas, Senhor, liberta ele dessas drogas. O mínimo que o Espírito Santo vai fazer é bater na porta do coração dele. É verdade. Porque ele nos deu livre-arbítrio, irmão. É desse jeito. Ele nos deu o direito de escolha. Quando a questão é libertação, nós vamos interceder, o Espírito Santo vai tocar no coração, mas a decisão está na mão do teu filho, de ele querer ser liberto ou não. Aleluia. Senhor, o meu marido está na bebida, Senhor, transforma ele. O Espírito Santo vai bater no coração, mas a decisão de querer ser liberto daquela bebida está nas mãos do teu marido. Cabe a ele querer ser liberto, cabe a ela querer ser liberta. Aleluia. Glória. O Senhor não é por força nem violência, é conforme o Espírito Santo do Senhor, e de acordo que a pessoa escolhe dar ouvido à voz do Senhor ou não dá. Louvado seja o teu nome, Jesus. E o apóstolo Paulo intercede pela igreja de Éfeso. Por esta causa eu me ponho de joelhos, conjecturando em outras palavras, na sequência do 15 e 16 desse Efésios 3. Por essa causa me ponho de joelhos, Senhor, na causa de Éfeso, mediante a situação que eles estão, para que eles venham ser corroborados, ou seja, confirmados, pela presença do Espírito Santo do Senhor, para que eles venham enxergar, para que eles venham contemplar, para que eles venham reverenciar a profundidade, a largura, a extensão do amor de Cristo. Aleluia. Da glória. A intercessão com propósito era para que Éfeso viesse se arrepender e trazer a recordância do que Jesus pagou lá atrás. Romanos capítulo 5, versículo 8. E ele mostrou o seu amor ao enviar o seu unigênito, o seu primogênito, para pagar um alto preço por cada um de nós sendo ainda pecadores. Aleluia. Evangelho de João, capítulo
podemos analisar e perceber que quando o Senhor citou, o próprio Jesus citou para Nicodemos, neste Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, ele não disse porque Deus amou o mundo de 50% de maneira. Ele não disse porque Deus amou o mundo de 40% de maneira, de 80% de maneira, de 100% de maneira. Não, negativo. Ele disse que o Senhor demonstrou o seu amor de uma tal maneira, ou seja, não teve volume, não teve medida, não teve porcentagem mediante o amor de Jesus Cristo, de tão grande que o amor dele é por cada um de nós, mesmo nós falhando, mesmo nós errando, mesmo nós decepcionando ao Espírito Santo do Senhor, mesmo nós pecando, mas mesmo assim ele demonstra o teu grande amor por cada um de nós, sem fazer acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Olha o amor de Jesus Cristo por mim. Olha o amor de Jesus Cristo por você. Isso que o apóstolo Paulo quis trazer para Éfeso, para eles se arrependerem e refletir nas abundâncias, nos benefícios que através da crucificação, através da morte e da ressurreição, que Jesus Cristo quis demonstrar por cada um e para cada um de nós, por cada um o seu amor, e por cada um de nós pelo seu amor, e para cada um de nós a oportunidade de nos arrepender, trazendo novamente a reconciliação do homem para com Deus. Aleluia. A sempre receber a oportunidade em nome de Jesus.